Professor, só uma dúvida. Aquela lista de exercícios que o senhor passou ontem, que é também a mesma que o senhor passou semana passada, precisa fazer ela de novo remarcando? Qual lista que você fala? A que o senhor passou ontem, a tarefa de casa da questão 2, Sim, 3 e você 4. tem que. As que eu mandei no sistema, faz no sistema, tá? Eu vou até, quando mais pessoas entrarem, eu vou falar um pouco sobre isso. Para vocês fazerem no sistema, porque aí eu vou fazer a correção pelo sistema, tá? Para ficar bonitinho lá no sistema, marcadinho lá, para vocês verem no sistema como que está funcionando as coisas, tá? Em outras Não, é que palavras, assim, para ficar registrado no sistema, eu vou corrigir por lá. Eu até havia mencionado em algumas aulas anteriores que nós iríamos, que eu iria estar corrigindo as coisas tudo por lá, fazendo tudo direitinho por lá. Então, as coisas que tem, por exemplo, no caderno de vocês, vocês podem fazer, mas depois passem para lá, tá? Opa, ok. Bom dia, professor. Como é que você tá? Bom dia, tô bem. Cadê a cara de Ah, vocês? Eu não tô vendo os rostos de vocês aí. aqui, minha câmera tá meio bugada, então não Hum, apareceu. é verdade. Isso tá Ah, parecendo. professor, aquela tarefa que você mandou para casa no plural, para que dia, no caso? Cara, o meu conselho como professor, o meu conselho é faça no dia. Tipo assim, Já fiz, é que eu já fiz ela, já ah, fiz. tá. Então sempre faça no dia. Se eu passei hoje, faz hoje. Se você puder, faça Aham. hoje. Não deixe muito. Porque assim, eu geralmente eu costumo deixar aberto até o final do trimestre todas as atividades. Depois eu fecho, eu digo assim, olha, tal dia eu vou fechar e ninguém faz mais. E por que eu estou falando isso? Porque ocorre que algumas pessoas acabam é, acabam deixando de fazer. Ou então, chega lá no final, em vez de ela fazer duas atividades, ela tem 35 atividades para fazer, né? Porque geralmente vai ser uma por aula. Então, vai ter tarefa de sala e de aula. A de sala já faz no horário da aula. E a de casa vocês façam depois, tá bom? Deixa eu mandar mensagem aqui Entendi. no grupo. Seria mais fácil todo professor usar esse plural, porque é bem mais fácil de fazer as tarefas. Dá para Fica lembrar reservado, rapidinho. né? Fica mais flexibilizado. Porque eu percebi que já tinha tarefa só entrando no plural. E se, por exemplo, acontecer de eu não estar prestando atenção em uma parte e mandar tarefa, complica, não vou saber. Plural é bom pra isso. Eu gosto disso. Tem muita gente tentando entrar na aula com e-mail pessoal e eu tô só negando aqui. Daqui a pouco vão chamar minha atenção. Professor, é porque eu mandei o link no grupo porque algumas pessoas não estão conseguindo entrar pelo plural. Mas Aí é eu só. mandei no grupo para eles entrarem. Mas Não mandem, porque senão as pessoas nunca vão conseguir acessar, entendeu, Larissa? Porque o que acontece é assim, a gente tem o e-mail institucional, ó, o Thiago, por exemplo, ia entrar normal, só que agora ele já entrou com o plural dele, ó, viu? Lembrei do plural, Então, desculpa, desculpa. senão as pessoas ficam mal acostumadas, tá certo? Deixa eu avisar aqui, ó. Deixa eu mandar no grupo aqui, tá? Então as pessoas ficam mal acostumadas, aí simplesmente elas simplesmente não entram na aula. Então deixa eu ver Pronto, aqui. já avisei eles. Avisou, né? Que aí, ó, por exemplo, a Aline já entrou agora de boa, tá? Aí vocês poderiam me fazer o favor de ligar a câmera de vocês, tá bom? Que, ó, por exemplo, a Larissa eu acho que eu não dei aula, então eu não sei nem quem é, eu acho. A Aline também eu não sei quem é.
pessoal já tá ligado aí na minha figura, então não vou nem ligar. O pessoal Não. já tá familiarizado. O João Gabriel é o que parece com Forever Play Games, né? Jogador de Nada a Minecraft. ver. Nada a ver. Não faço ideia de onde se tira esse negócio aí. Mas enfim, Você vamos lá. mostrou uma vez, né? Vamos começar aqui, que vai ficar gravado também. E aí vocês vão Só segunda poder, aqui que o caso fone tá vocês com tenham uma dúvida, os alunos que funcionando. forem chegando atrasados, eles podem, tá? Estarem acessando depois, tá bom? Deixa eu ver aqui uma configuração. Só ver como é que tá a configuração aqui da aula. Deixa eu mudar aqui. Bom, tá em alta definição, então tá bom. É isso aí. Então, eu já vou começar a aula aqui, porque senão a gente fica esperando os outros e acaba não fazendo nada, né? Deixa eu só voltar aqui. Bom, eu vou estar, como vocês sabem, eu vou estar utilizando um caderno digital, tá? Eu tenho o meu impresso aqui, ó. Mas aí eu gosto de fazer aquela copiar e colar, né? Copiar e colar as mensagens, as imagens, tudo bonitinho, que aí vocês conseguem ver de boa o que a gente vai fazer, né? Deixa eu mudar aqui minha câmera, colocar ela no cantinho. Deixa eu tirar isso aqui também. Bom, vocês estão vendo o Paint aí, mas eu quero mostrar para vocês o navegador primeiro, para aí eu poder discutir algumas coisas com vocês. Vocês estão vendo, opa, agora sim, vocês estão vendo aí o plural aberto, o meu plural aberto, tá? Então, agora vocês estão vendo aqui. Aí deixa eu só mostrar um negócio para vocês primeiro, tá? Gente, para quem prestou atenção, eu mandei uma atividade muito tarde ontem à noite, foi porque eu só tive tempo, aquele horário, para postar o vídeo, fazer o upload do vídeo e mandar para vocês lá no grupo com a atividade, com a tarefa de casa. Eu sempre vou tentar postar o vídeo depois, junto com as atividades, para ficar tudo junto num canto só, como eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nas minhas turmas, eu vou selecionar a turma de vocês aqui, o segundo ano, e vou mostrar a tarefinha que eu passei para vocês. A gente tem tarefa de casa e a tarefa de sala. São duas tarefas diferentes, tá? A de sala é para ser feita no horário da aula. A de casa é para ser feita no horário depois, aí, no horário que você estiver disponível para fazer as tarefas de casa, né, da sua casa. Então, vocês podem estar acessando depois aí. Ó, a tarefa de sala eu passei aqui para vocês, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Dos 24 alunos que receberam, ó, alguns alunos não responderam, tá? Depois eu vou fazer a correção e vou estar enviando para vocês. Mas, ó, tem gente faltando aqui, ó. Umas 7 pessoas, mais ou menos, estão faltando responder. Dessas 7 que não responderam, ó, quase todas essas 7 nem visualizaram as atividades. Então, se você é uma dessas pessoas, faça, tá? Porque aqui em alunos, eu não vou mostrar, mas aqui em alunos eu consigo ver quem não fez as atividades, tá bom? Depois de um determinado tempo, eu vou estar fazendo a lista de relação de alunos que não fazem as atividades e aí, como vocês sabem, eu vou mandar para a coordenação para, né, vocês fazerem, tá bom? Tem aqui também a tarefa de casa, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Aí, junto com a tarefa de casa, eu já mandei a nossa aula. As da semana passada, que eram aulas de revisão, que não estavam na apostila, tá? Eu só deixei no YouTube. Aqui não, ó, vocês vão ver que tem a atividade aqui do YouTube. Como não é uma pergunta, vocês não vão responder, ó, mas aqui eu consigo ver que a Aline não viu, nem visualizou. E aí, para não ficar constrangendo os outros alunos que não visualizaram, tá, gente? Claro que se você assistiu a aula, entendeu tudo bonitinho, não tem necessidade nenhuma de você assistir o vídeo, tá? Não é isso. Tá bom, gente? Mas olha só, dos 24 alunos que receberam, ó, observem aqui a quantidade de alunos que visualizaram a atividade e os vídeos, né? Dos 24, somente 6, ó. Tá? Mais ou menos 6 aí estão vendo as coisas, tá? Tem 9 que viu a primeira questão, mas só 3 responderam. Então, vigiem. Claro, eu também não vou ser hipócrita, né? Eu mandei ontem umas 11 horas da noite para vocês, ou foi meia-noite, não lembro bem. Mas isso aqui é só para ficar alerta para vocês, tá? Façam as atividades, eu vou estar mandando tudo aqui, ou seja, vai ficar tudo organizado num canto só, então vai ficar muito bom para vocês poderem estar se organizando, tá? Então,
Quando chegar uma data específica e próximo de nós fecharmos as notas, eu vou avisar sempre para vocês no nosso grupo, tá? Gente, as atividades estarão disponíveis para vocês fazerem até a data X. A partir daquela data ela vai ficar bloqueada. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Só que durante o trimestre eu vou estar comunicando, tá? Os pais, né, a coordenação em si, de que você não está fazendo atividade, caso você não esteja fazendo atividade, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque senão você acaba chegando no final do trimestre sem fazer as atividades e aí vai ficar com muita coisa e no final das contas você não vai dar conta, tá? Deixa eu selecionar agora aqui o nosso material. Professor, essa atividade para casa 1 foi que o senhor mandou ontem à noite, né? Isso, eu acabei de falar que eu não vou ser Ah, tá. hipócrita com vocês de dizer assim, era para ter feito, era para ter visto, porque eu mandei ontem à noite, mas eu só estou alertando vocês, tá? Para que não ocorra de vocês não fazerem ela, que aí seria um pouco ruim para vocês, tá? Então, vamos ter esse cuidado aí para a gente não acabar, né, errando aí e deixando as coisas Tá bom. acumuladas, que aí vai ficar ruim para vocês, tá? Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Tá? O caderno em si, deixa eu mostrar aqui para vocês, que acho que deu uma bloqueada aí. Cadê o caderno? O caderno 5, eu sempre confundo aqui essa numeração louca, né? Caderno 5 aqui do segundo ano, tá? Bom, eu vou fazer o estilo que eu sempre faço com vocês, que é aquele estilo de mostrar só as partes principais da nossa aula, tá? Então eu vou ocultar aqui para vocês não verem que é o estilo, vocês vão ver lá no Paint lá. Eu vou copiando e colando aqui as partes que eu quero conversar com vocês sobre elas, então fiquem atentos aí, tá? A página, eu vou abrir aqui porque, na verdade, o meu caderno, que é o caderno do professor, né, as páginas são diferentes das de vocês, tá? Mas é a aula 3, referente à matriz energética e as fontes de energia. Então, vocês podem estarem acessando aí. Porque, para mim, a página que aparece aqui é das primeiras páginas, mas eu sei que o caderno de vocês geralmente está misturado, física, química e biologia, então a página pode ser diferente, tá bom? Na aula que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer as correções das atividades que eu já deixei para trás, para vocês verem as respostas, é claro, tá? Então, o que nós vamos conversar hoje, tá, gente? Em resumo, o que nós vamos falar hoje é sobre a matriz energética e as fontes de energia, ou seja, é um resumo, a gente vai ver um resumo sobre as fontes de energia de um modo geral, né? Como que é feito, como é que é produzida energia. A gente, de fato, nós não vamos ver o funcionamento completo, a gente só vai ter uma ideia, mas no terceiro ano do ensino médio, no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar estudando sobre como que as usinas, por exemplo, fabricam, entre aspas, porque a gente viu na aula passada que eles fazem, na verdade, uma transformação de energia, né? Então, a gente aprende como que ela faz essa transformação de energia, tá bom? Então, iniciando aqui a relação, é a seguinte. A gente define matriz energética como um conjunto de fontes de energia disponíveis para suprir a demanda energética dos setores comerciais, industriais e residenciais, como, por exemplo, movimentar carros, preparar alimentação e gerar nossa eletricidade. O mais comum, o que chega no nosso cérebro quando a gente fala de matriz energética, é simplesmente falar de usinas hidroelétricas, né, ou outros tipos de usinas que geram a eletricidade que nós usamos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu estou dando aula para vocês com o meu computador, meu notebook conectado à tomada aqui, porque se não tiver, ele vai chegar a um ponto que vai descarregar. E como é um notebook, se você não deixa conectado à tomada, ele reduz a qualidade das coisas para poder economizar bateria. Então, é muito importante, tá certo? Mas isso não é somente eletricidade, tá, pessoal? Mas também a preparação dos nossos alimentos, que gera energia para o nosso corpo poder se movimentar, eu poder falar com vocês conseguirem me ouvir. Tudo isso é partido de matrizes energéticas.
Alguma dúvida? Enquanto vocês pensam em alguma dúvida, eu vou só fechar aqui a porta da sala, que eu tô aqui na escola e passa muito carro lá fora, cara, e os caras parece que passam aqui em frente à escola tocando terror, né? Só barulho. Então, só um minutinho aqui, eu já retorno, tá? Mac. Aí, família, eu tô indo lá tomar remédio. Aí, se o professor perguntar, fala que eu fui tomar remédio. Eu tô ligado, João. Ele tava aí esse tempo todo. Porque eu estou a indo lá porta tomar da remédio. sala, tipo, tá a uns 5 passos de distância de mim aqui, né? Vai saber se o senhor não tá de fone. Ah, é verdade, dá pra ver sua carinha ali. Não tá de fone, não. Mas é isso, professor, tô indo lá tomar remédio antialérgico. Tá coçando aqui, eu não posso coçar, senão vou ficar com isso. Tá? Não, beleza, vai lá, velho. É isso aí. Eu tô feliz com o Thiago. Ó. O Thiago tá sentadinho ali anotando e tal. Ó. E tem aluno aí que tá com a câmera desligada, né, pessoal? Vamos ligar aí a câmera, viu? Isso aí não elogia, professor. É igual carro velho. Elogiou, trava. Travou o cara, né? Então, vamos lá, vamos se esforçar aí. Ó, o Alexandre tá tentando entrar umas 20 vezes aqui fora do domínio da escola. Dá uma dor no coração, mas eu preciso bloqueá-lo, senão vocês não se esforçam para fazer do jeito correto. Mas vamos lá. Continuando aqui, vejam que eu não escrevi nada ainda aqui, tá? Porque, na verdade, a ideia aqui não é nem a gente sair escrevendo as coisas, justamente porque não é esse o nosso papel, assim, né? Essa parte é tão interessante que a gente não precisa ficar escrevendo as coisas. Então, para mim, isso é bem interessante, bem legal, para a gente não entendermos, primeiramente, como que as coisas funcionam. Porque o atual como que as coisas funcionam, tá, gente? Através, primeiro, da teoria, para depois, quando a gente chegar lá na frente, estiver resolvendo exercícios complexos, a gente consiga, tá? Estar fazendo as coisas de maneira, digamos assim, bem adequada e sem, como é que eu posso dizer para vocês? Sem se enrolar. Muitas vezes a gente pega algumas coisas que são difíceis de se fazer, tanto em matemática, quanto em física, química, que são da natureza e ao mesmo tempo também tem algumas coisas que são exatas, tá, pessoal? E que é muito importante que vocês acompanhem, tá? Para não chegar lá na frente e surgir aquelas dúvidas triviais, do tipo, como que eu sei, professor, que era para fazer assim essa questão? Porque tem a parte inicial, que muitas vezes parece boba, como, por exemplo, a gente falar sobre fontes de energia é algo bobo, porque é algo que, de certa forma, todos vocês já têm uma pré-vivência sobre isso, né? Sobre saber sobre essas questões de fontes de energia e matriz energética. Bom, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar em relação à matriz energética e fontes de energia, que não está sendo colocado aqui, mas deixa eu escrever para vocês, é que das fontes de energia que nós podemos ter, existem fontes que são renováveis e existem fontes que não são renováveis, tá? Não renováveis, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui com esses dois pontos que são importantes? Bom, o ser humano é importante que nós venhamos a entender que fontes renováveis são aquelas que podem ser reutilizáveis, tá? E que não vai, teoricamente, não acaba, tá? Ou vai demorar muito tempo para acabar. Como, por exemplo, em fontes renováveis, nós temos a luz do sol como uma fonte que é renovável. Então, por exemplo, a gente só vai perder esse tipo de forma de absorção de energia para transformar em outros tipos se a luz do sol acabar. No caso, só quando ele se expandir tanto que aí depois ele vai se comprimir, virar uma supernova e poderá, por exemplo, virar um buraco negro daqui a alguns milhões, trilhões de anos. Bom, mas aí é um caso, digamos assim, numa hipótese futura muito longínqua, tá?
Então, atualmente, ela é uma fonte de luz renovável. E de luz, não, né? Tanto de luz quanto, no caso aqui, nosso ponto fundamental, que é de energia. E as não renováveis, temos como, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? Gasolina, o petróleo, de um modo geral, com todos os seus derivados, é um tipo básico de energia, de fonte de energia não renovável, tá? Além disso, elas estão relacionadas com as questões ambientais, pois, dependendo de como que a gente utiliza, vão trazer prejuízo à natureza. Exemplo, a hidroelétrica é uma fonte renovável, tá? Mas que causa prejuízos à natureza. E, digamos assim, dependendo da forma como ela foi planejada, se ela não foi bem planejada, se não foi feito todo um estudo para poder fazer a coisa bem feita, ao invés de trazer benefícios para o ser humano, vai acabar trazendo malefícios, tá? Bom, outros exemplos que nós temos são energia eólica, que a gente já discutiu um pouco, né, na aula anterior, energia Professor, solar, hidroelétrica, usando biomassa, e também energia das marés. São tipos, né, de fontes de energia que são consideráveis renováveis, tá? Então, a usina, por exemplo, uma usina eólica que transforma energia eólica em energia elétrica, por exemplo, tá? É um tipo de energia renovável, mas para eu explicar de uma forma mais bonitinho aí, para vocês estarem vendo, né? Vamos colocar assim. Deixa eu colocar aqui. Que eu acho que vai ficar mais legal se eu mostrar algumas imagens para vocês. Acho que vai ô, ficar... professor, Sim? quando entra pelo meio do plural, você precisa aceitar o aluno? Não. Obrigado. Por isso que eu peço para entrarem por lá. Porque eu não preciso aceitar o aluno na aula, tá? Eu acho que essa imagem aqui vai ficar boa. Ó, então, como nós temos aqui uma foto, tá, de uma usina eólica, então isso aqui é interessante para destacar para vocês a importância de uma usina eólica como uma fonte de energia renovável. Sim? Queria saber se, tipo, a energia renovável solar, ela tem uma certa eficácia dependendo do local, que nem a eólica, por exemplo, nos litorais pelo vento, litoral, mais lá para o Nordeste, litoral e regiões que está presente mais vento, elas vão ter, obviamente, uma eficácia maior. Tem uma região também que tem uma eficácia melhor no sistema solar, na Sim. fonte solar, na energia solar? Sim, regiões que têm mais incidência solar são mais interessantes de você colocar placas, tá bom? E mais importante do que isso, dependendo do tipo, tá? Dependendo da forma como você absorve, né? Por exemplo, existem duas formas de você pegar a energia solar e transformar ela em energia elétrica, que no fundo, na grande maioria das vezes a gente está interessado em converter energia de modalidades distintas em energia elétrica, né? No fundo. Não existe só esse tipo de modalidade, mas o principal para a gente, para o ser humano, são essas aí. Essa daí, né? Transformar eólica, solar, nuclear, química e etc. em energia elétrica. Mas vamos lá. Existem dois tipos básicos que a gente pode estar fazendo para captar energia solar e transformar em energia elétrica. Nós temos as usinas termoelétricas e as usinas e fontes fotovoltaicas, tá? Fotovoltaica são aquelas que tem, por exemplo, na casa das pessoas comuns, pessoas que compram uma placa, instalam nas casas e aí utiliza-se das placas solares para poder, então, captar energia para a sua própria casa, para a sua própria residência. E existem as usinas termoelétricas, tá? Deixa eu explicar mais ou menos qual é a diferença dessas duas. A usina termoelétrica, ela usa a seguinte estratégia. Existem algumas placas, tá? Que geralmente são no formato de antena parabólica, tá? Redonda assim, que a luz do sol bate nelas vão ter um fluido, um líquido, tá? Que não necessariamente é água, em geral não é água, é tipo um óleo especial que aquece mais do que a água, digamos assim, e não evapora. Por exemplo, chega a 150 graus e não evapora.
esse líquido quente que está nessa região, que é aquecido, é enviado para uma tubulação que passa por água. E aí essa água aqui, por conta do líquido estar mais quente do que a água, né, acima de 100 graus, a água evapora. Quando a água evapora, vira vapor, né? Por isso que o nome é evaporar, né? Vira vapor. E, por sua vez, esse vapor vai passar por turbinas. Imagina essas hélices aqui, mas dentro de alguns recipientes debaixo da terra, por exemplo. E essas turbinas vão girar. Quando a turbina gira, a gente vai aprender no terceiro ano que essas turbinas vão estar acopladas a alguns ímãs grandes. Esses ímãs vão estar relacionados com bobinas. Imagina aquele emaranhado de fio de cobre que fica enrolado na cabeça de um ventilador. E o ímã vai ficar entrando, passando por dentro dessa bobina. Esse tipo de movimento do ímã com a bobina faz com que cargas elétricas se movimentem dentro dela, e aí que vai, por sua vez, vai fazer a corrente elétrica. Então, eu expliquei mais ou menos aí a forma básica como essas coisas acontecem, tá, gente? Mas como eu estou falando para vocês, é só mais ou menos, tá? Não é exatamente assim que funciona, mas é mais ou menos aí. Diferente das placas fotovoltaicas, tá? Que usam a luz solar diretamente e é convertida em energia elétrica através dos mecanismos. Mas, deixa eu só terminar o raciocínio aqui para explicar para o João o porquê que eu falei disso. João, basicamente funciona assim, ó. Nesse tipo de usina que esquenta um fluido para poder esquentar a água, para depois, no final do processo, transformar em energia elétrica, qual que é a grande ideia aqui? A grande ideia aqui é que até a inclinação dos raios do sol influenciam. Então, essas placas aqui, elas não ficam paradas como as fotovoltaicas que ficam lá no telhado da casa, lá, paradinho, captando. Não. Essas aqui, geralmente, se movimentam com o movimento do sol, semelhante ao girassol. Quando o sol está aqui, por exemplo, e a placa está aqui nessa região, então essa placa, ela vira nesse ângulo aqui, ó. O raio do sol bate aqui, retinho com ela, tá? Quando o Sol está, por exemplo, nessa região aqui, aí essa placa aqui, ela vira para o outro lado, ela vai acompanhando o movimento do Sol para sempre pegar o máximo de raio solar, porque até o ângulo com que o Sol bate, a luz do Sol bate lá, vai influenciar. É igual o girassol de placa ali do museu? Isso, vai se movimentando em relação ao Sol, para pegar a maior quantidade de energia possível. Qual que é a sua... É a Larissa que tinha perguntado? Qual que ia ser a sua dúvida? Não, é porque aqui na fazenda tem um desse daí, aí eu ia falar que ali no museu também tem, ali perto, sabe? E é bem interessante, né? Porque essas placas comuns, elas ficam geralmente paradas num lugar só, né? E essa daí, ela segue o sol, a luz do solar, né? E é legal isso. E isso, a importância disso, Larissa e João, e todos vocês, no caso, né? É que esse movimento que ele faz é justamente para poder ter a maior eficiência, tá? No meio do ano, mais ou menos, a gente vai começar a estudar máquinas térmicas. A gente vai estudar a calorimetria, nós vamos ver os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, a gente vai estudar pressão, e no meio de tudo isso a gente vai estudar temperatura e calor. E, junto disso, tem um conteúdo chamado máquinas térmicas, tá? E dentro do conteúdo de máquinas térmicas, a gente estuda a eficiência das máquinas. Então, nesse caso, para esse tipo de usina, ela se movimenta justamente para poder ter a maior captação de energia possível. Isso também funcionaria muito bem com as placas solares que ficam no telhado. Só que, às vezes, o investimento é muito alto e não compensa, entendeu? Por isso que nessas placas solares de casa, não tem todo o maquinário para poder fazer a movimentação. Porque geralmente você coloca uma placa na sua casa para gerar energia suficiente para você ficar sem pagar energia, entendeu? Você não extrapola por conta do custo que você teria. O custo-benefício não valeria, entendeu? Então, por isso que elas ficam estáticas, paradas. Mas, claro, se você pegasse a placa solar e movimentasse ela seguindo o Sol, você teria uma captação de energia solar para transformar em energia elétrica muito melhor, tá bom?
Mas no caso, neste caso em especial, não valeria a pena, tá? E aí, para a gente finalizar nossa aula, vocês podem abrir aí na página, porque para mim aparece página 8, tá? Mas para vocês, página 7, página 8. Mas para vocês pode ser que seja outras páginas. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês da apostila, que é um pouco diferente, deixa eu baixar aqui, vou dar um zoom aqui também, para a gente ver, ó, que é um gráfico, tá, no formato de pizza, o formato de setores, que mostra para a gente aqui a distribuição de fontes renováveis de energia, tá? E também da não renovável. Por exemplo, gás natural e petróleo e carvão, ó, são fontes não renováveis, tá? Vejam que a maior parcela do consumo de energia que nós temos, ou melhor, de captação de energia, de matrizes energéticas, de fontes, né, de energia, são justamente de fontes não renováveis, que é o carvão, seja mineral ou seja vegetal. O vegetal até que é renovável, só que é um renovável a longo prazo, então não vale muito a pena, né, você investir nele. Seria nas áreas. Professor, Oi. desculpa, eu tive que sair por causa de uma situação. Você pode me explicar o rumo da meada, por favor? Oi? Eu tive que sair aqui por causa de uma situação. Você pode me explicar o rumo da meada que tá tomando? Eu me perdi. Na verdade, Thiago, a gente só conversou um pouco sobre... A gente falou um pouco justamente sobre a fonte de energia através de placa solar. E aí, a pergunta do João seria a seguinte: professor, na usina eólica que usa o movimento dos ventos, que foi essa imagem aqui em cima que eu tinha mostrado, ele falou que existem regiões do planeta em que é melhor de se usar porque vai ter mais vento. Nada. E aí eu expliquei que, por exemplo, no caso da placa solar, até o ângulo, tá, com que você coloca a placa influencia no resultado. Por isso que existem algumas situações, como em usinas termoelétricas, geralmente as placas ficam se movimentando como um girassol. Eles até citaram o exemplo do girassol que fica ali no museu, no nosso museu, que de acordo com a posição do Sol, ele vai se modificando para captar melhor a energia solar para transformar em energia elétrica, tá? Então isso é interessante desse ponto de vista. Oi. Se eu não me engano, acho que em 2019, o professor Léo Ed também citou um exemplo de um lugar lá da Europa, que eu não me recordo qual, que é extremamente frio, mas mesmo sendo extremamente frio, lá acho que seria mais eficaz porque a quantidade de tempo que o sol fica presente lá, o dia lá é maior. Eu acho que seria mais eficaz mesmo não fazendo nenhum calor, porque ela leva em conta a luz, não o calor, não é? Cara, eu não sei te falar, porque nesse caso aí você pega como ideia a quantidade de tempo que o Sol fica exposto ao planeta, né? Então, no caso aí, você teria 6 meses na Antártida e 6 meses no Ártico. Que basicamente é o período em que são 6 meses de dia, 24 horas, claro. Por exemplo, vamos pegar como um ponto de referência o Ártico, né? Lá no Ártico existe uma época do ano em que é só dia, e a outra época do ano é só noite. Então é praticamente 6 meses de dia e 6 meses de noite. Então, durante 6 meses do ano, lá seria o melhor ponto para você captar a energia solar, né? Mas eu acho que você tem que levar em consideração também, claro, que não é só isso não, tá, João? Não é só a questão do sol, tá, que leva em consideração, mas tem também a região em si. Por exemplo, se for uma região muito isolada por conta da neve, não seria tão interessante você captar energia lá, porque você gastaria muito e teria muita perda de energia, muita dissipação de energia, que é o termo correto, para você transferir desse local para a região habitável. Então, por mais que seja um bom lugar para você captar energia solar, ele é um péssimo lugar para você colocar uma energia elétrica, uma usina termosolar. Entendeu? No caso de usina fotovoltaica, tá? Porque se for uma usina termoelétrica, uma usina que usa calor para aquecer, aí já não é, tá? Se for para aquecer, não serve.
porque grande parte dos formatos de energia que nós temos usa-se o calor como meio de transferência para energia, de transformação para energia elétrica. Isso a gente vai abordar bastante em aulas futuras, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso. Bom, deixa eu concluir aqui, porque nossa aula está chegando ao fim, né? E eu tenho que dar aula para o primeiro ano. Então, olha só para a gente concluir, acessem a próxima página, que eu não sei que página é, e leiam, tá, pessoal? Essa parte aqui, ó, que fala sobre o caminho da água. Eu vou só mostrar o print aqui para vocês e vou explicar só o desenho, ó, que fala do caminho da água na produção de eletricidade, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui. Eu vou explicar, na verdade, não é que eu vou explicar mais ou menos, eu vou explicar o contexto. Porém, entretanto, todavia, é importante que vocês leiam lá para ver passo a passo como o texto do livro fala, tá? Mas basicamente é o seguinte: numa hidrelétrica, agora falando de hidrelétrica, como que funciona? Você vai fazer uma barragem para tapar a água, né? Para a água ficar acumulada aqui. Quando a água fica acumulada em um ponto, o nível da água sobe, tá? Vai aumentar. Esse nível da água gera, então, né, uma profundidade. Essa profundidade, então, está associada a um tipo de energia que gera para a gente a energia potencial gravitacional, que é dado pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Observe que quanto maior a quantidade de água, maior é a sua massa, e quanto mais profundo fica, maior seria essa altura, que nesse caso é a profundidade, já que estamos falando de água, então a gente usa o termo profundidade, tá bom? E aí a energia potencial dela aumenta. E quando a energia potencial da força da correnteza do rio aumenta, você tem uma maior capacidade de transformar essa energia em energia cinética. Então, essa energia, essa água vai passar pela tubulação, porque vai aumentar a força com que a água se movimenta, né? Quanto mais água, mais pressão, mais força. E quando essa água passar pelo gerador, esse gerador vai ter turbinas que vai girar mecanismos, e esses mecanismos vão estar associados a ímãs, que vão estar associados a algo que nós vamos estudar lá no terceiro ano, tá bom? Então, o fluxo da água vai gerar isso para a gente. E aí, resumindo a história, vai gerar corrente elétrica, e essa corrente elétrica é enviada pelas linhas de transmissão até um transformador ou até uma, digamos assim, uma estação que vai fazer a distribuição de forma eficiente, a mais eficiente possível, da energia elétrica. Esse seria o resumo de como que a corrente elétrica ela vai passando de um ponto para o outro, tá bom? Bom, ponto importante. Como que se constrói uma usina hidrelétrica? Bom, ela é construída, tá, em regiões em que as quedas de água vão alimentar eficientemente a hidrelétrica. Tá? Então, é necessário um grande volume de água. Então, isso é muito importante para garantir o fluxo de água adequado para ter um consumo constante, tá, gente, de energia elétrica, manter a usina funcionando normal. Segundo ponto, as represas geralmente são colocadas em regiões altas. Vocês podem pegar o exemplo trágico lá da usina de Mariana, que é num ponto alto, e as cidades que ficam em pontos baixos, próximos às hidrelétricas, ficam sujeitas a eventuais problemas que ocorrerem, né, destruir cidades, como a gente viu naquele local, foi um ponto triste, tá bom? Então, é preciso considerar todas essas informações. Por que precisa considerar a informação da altura, gente? Como eu falei para vocês, a energia potencial, que é a energia base para você calcular a eficiência energética, depende de quem? Ó? Depende da altura. E se depende da altura, é muito importante aqui você ter um local alto para poder fazer essa represa, tá? Por isso que a barragem em si, por sua vez, é muito, muito alta, tá bom? E por fim, gente, nas usinas hidrelétricas existem enormes turbinas. Essas turbinas vão girar, vai estar sempre girando, e por sua vez, essa rotação vai fazer algo que a gente vai estudar no terceiro ano, bastante lá, né? E aprender isso bastante, para transformar a energia potencial em energia cinética, que por sua vez transforma-se em energia elétrica, tá? Então são várias etapas que vão fazer isso para a gente, tá bom?
Bom, como eu mencionei para vocês, toda aula tem atividade e a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Não saiam ainda, eu só vou explicar algo interessante aqui ainda. Deixa eu tirar o print aqui da chamada. Aí é o seguinte, eu vou estar enviando para vocês lá dentro da plataforma atividade de sala, que seria os exercícios da aula de hoje. São só 2 questões, dá para vocês resolverem de boa. E mais tarde eu passo uma tarefa de casa para vocês também, que são 2 questões também de boa para vocês fazerem. Por enquanto, só questões teóricas, como eu havia mencionado para vocês em aulas anteriores, tá? Então, vou encerrar aqui a gravação.